Muito bom, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar. Hoje nós vamos falar sobre a tradução dos genes em condutas clínicas com foco em emagrecimento. Para que tudo isso aconteça de uma forma muito dinâmica, eu não vou fazer algo teórico, então eu já vou para a discussão de caso clínico. Eu fiz alguns prints aqui do exame desses dois pacientes para compartilhar com vocês, mas eu montei a história deles no mapa mental. Então, eu vou sair aqui dos slides e vou lá para o mapa mental. Esse mapa ele já está pronto, mas a gente consegue ali, depois eu consigo compartilhar com vocês todas as abas abertas. E aí eu coloquei também o print de algumas informações e aí vocês vão dar uma olhadinha. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, coloquem aqui no chat. Aqui conosco também está o Gabriel, que é do setor comercial da Genetic, e ele é o responsável também pelo contato com os clientes. Eu acredito que todos que são clientes da Genetic já tiveram contato com o Gabriel ou ainda vão ter. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida da parte comercial também, podem chamá-lo aqui no privado, tá? Ele está aqui e ele está bem atento à nossa aula também, certo? Vamos lá para o nosso caso clínico. Estou vendo já várias carinhas conhecidas. Muito bom. Então, como eu falei para vocês, nossa aula está dividida em dois casos clínicos, tá? Esse é o primeiro caso clínico que eu vou apresentar para vocês. Essa aqui é um casal, na verdade, tá? Então, aqui a gente tem a mulher, então, uma moça de 37 anos, então, uma mulher de 37 anos, 1,60 1,60 de altura. Ó, quando vocês entrarem, só presta um pouquinho de atenção no áudio, tá bom? Porque às vezes ele abre mesmo. Se for de celular, então a gente se perde. Só presta um pouquinho de atenção. Ela tem, então, 1,60 m, 75 quilos, tem um IMC de 29,3, então, que se refere ao sobrepeso. Coloquei mais o IMC para a gente se organizar, porque não é assídua a exercícios físicos, tem um pouquinho de dificuldade, então a gente vai olhar mesmo para o IMC, apesar da classificação de obesidade levar em conta hoje em dia outras informações que a gente também já fez aula sobre isso. Então tem tudo lá no nosso YouTube, tá? No YouTube da Genetic. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente já fez também um webinar sobre essas novas diretrizes em relação à obesidade. Essa paciente apresenta como história clínica um diagnóstico de síndrome de ovários policísticos e ela refere que ela não é mãe, né? Então ela nunca teve uma gestação, nunca teve perda gestacional e também não é mãe. E ela tem um ciclo menstrual irregular. Então, com essas alterações de ciclo, não lembro se eu coloquei aqui, ela é uma paciente que fez uso de várias medicações para realmente fazer o controle desse ciclo menstrual. E com isso, e com toda a indisposição que ela apresentava também, ela começou a ganhar muito peso. E esse peso foi se acumulando ao longo do tempo. E isso foi importante porque depois que ela se formou, depois que ela começou a ter a vida profissional dela, isso se intensificou em relação ao ganho de peso. Então, vive num perfil muito de sanfona, que é muito parecido com os pacientes que a gente tem, não é verdade? Pacientes que têm ali períodos que estão mais cheinhos, que estão mais fininhos, né? Qual que foi a queixa principal? Então, ela veio para consulta pela dificuldade de emagrecer, mas o que ela entendeu que seria importante, né? Conversando lá com a equipe dela, equipe de médicos que também a acompanha, conversando lá, ela relatou que tem essa dificuldade para emagrecer, que gostaria, né? Ela manifestou o desejo de usar um, um coagonista, né, do GLP-1 e do GIP, que é mais conhecido hoje o Mounjaro, que tem ali a estrutura química da tirzepatida, que está super comum. Então, essa é uma paciente que ainda não faz uso, ela veio para consulta exatamente porque tem esse objetivo, manifestou essa vontade e queria levar essa discussão também para o médico dela.
ela ficou sabendo, né? Na verdade, como ela já tinha esse desejo, eu fiz questão de apresentar para ela o teste, que é o teste do emagrecer da Genetic, porque no teste vocês vão ver que a gente tem um eixo exclusivo para a gente identificar quais são os possíveis efeitos adversos do uso desses medicamentos. Então, antes de fazer um uso específico, como ela veio com essa vontade de usar, né, para ter um emagrecimento mais efetivo, eu fui lá e apresentei para ela esse exame. A gente coletou, fez o exame e aí eu trouxe aqui hoje as respostas para vocês, tá bom? Então, aqui, só para falar um pouquinho da história clínica, do estilo de vida. Ela faz atividade de corrida, ela gosta de correr, mas de forma bem regular, não tem uma rotina. Ela já fez algumas corridas de planilha, né, junto com assessoria científica não, assessoria esportiva, mas não é algo regular. Musculação não consegue fazer uma boa adesão, tem bastante dificuldade, então ela gosta mesmo de correr, só que por enquanto não tem uma adesão tão regular assim. Por isso que eu até mantive lá o IMC. Do sono, o sono também é um problema, porque o sono, ela tem pouco tempo, né, para dormir, para descansar, e esse pouco tempo é devido à rotina de trabalho, mas também devido à rotina de que ela está estudando, se preparando para um concurso público. Então, como ela tem essa dificuldade, né, já de ter uma regularidade de exercício, ter uma regularidade também na alimentação, ela também apresenta toda essa disruptura de eixo de ciclo circadiano. Eu não me lembro como é que tá o ciclo dela, a gente vai ver juntos também, tá? Mas ela faz uso de melatonina exatamente para que ela consiga dormir assim que ela para todas as atividades. Ela relata um consumo meio que abusivo de cafeína, tá? Então, pensando, ela não consegue descrever quantas xicrinhas ela toma. Às vezes, dependendo do lugar onde ela está, se ela está, por exemplo, dentro numa audiência, depende muito do lugar, aí é um café mais expresso. Se ela estiver mais no escritório, ela consegue monitorar um pouquinho melhor, que é um café coado, que ela prefere. Então, ela tem um hábito, né, e relata como vício realmente o consumo elevado de café, e aí inclui a cafeína, lembrando que a cafeína não está somente no café, que é a nossa principal referência, né? Mas a cafeína ela também está presente, por exemplo, em alimentos achocolatados, chocolate em si, aqueles chocolates com alto teor de cacau, a gente acaba tendo cafeína. Chás também, chá verde, por exemplo, acaba tendo um pouquinho de cafeína, tem ácido cafeico. Então, tudo isso é importante pontuar para a paciente. Ela é advogada, tem uma rotina intensa e estressante. De suplementação, ela toma um complexo B, aqueles mais generalistas, né, para a saúde da mulher. Então, de aqueles que vai de A a zinco, né? A melatonina e outros suplementos aqui, quando ela treina, aí ela coloca, por exemplo, uma betalanina, aí ela gosta de colocar um repositor hidroeletrolítico, principalmente nos dias mais quentes, ela faz uso de algumas suplementações, mas não é de forma recorrente, tá? Gente, tudo bem até agora? Tô só explicando o caso, tá? De histórico alimentar. Então, uma alimentação bem irregular, possivelmente impactada pelo alto nível de estresse, falta de rotina. Então, ela não faz a própria alimentação, né? Ela não cozinha, ela sempre come fora de casa, e isso é um hábito. Só que dependendo de como está, questão de processos, questão de respostas que ela precisa liberar, ela tem um pouco mais de dificuldade no quesito de sentar para se alimentar. Então, ela acaba solicitando, né, no iFood, muitos alimentos mais palatáveis também para, de acordo com ela, segurar a rotina desse dia, né? Então, ela tem muito consumo de café, eventual consumo de snacks rápidos, que nem sempre tem uma ótima qualidade. Agora nós estamos trabalhando para melhorar essa qualidade. Também consome bastante ultraprocessado, então muitas vezes sai tarde do escritório, vai para casa e não tem nada pronto, não se organizou.
e aí vem tudo de novo, né? Então, é um ciclo, aí fica até tarde, porque daí ela interrompe. Quando sai do escritório, ela não faz nada do escritório em casa, ela tenta deixar tudo organizado no escritório para que em casa ela possa ter um tempo de estudo. Então, ela estuda até um pouquinho mais tarde, e aí no outro dia ela tem que estar lá no escritório de novo. Tem uma rotina de leitura muito grande também, né? Daqui a pouco eu abro aqui os exames laboratoriais. Quando a gente vai para a análise dos fatores de risco, né, os desafios, o que a gente consegue observar, né? Que do ponto de vista endócrino-metabólico, existe a SOP, existe o hiperandrogenismo, existe resistência à ação da insulina, e tudo isso tem a dificuldade para reduzir gordura corporal. Então, por si só, pensando na fisiopatologia, já é um perfil de risco, concorda? Dos genéticos, a gente tem que observar o que pode influenciar também a questão de treino, a questão do metabolismo energético, a questão dos hábitos alimentares, então palatabilidade maior para o sabor, né, para o consumo de gorduras, como o próprio FTO, que ela também apresenta. A gente ainda tem, eu quis deixar ali para vocês verem como que é o perfil de vitamina D dela, tanto dos dois casos que a gente vai ver, porque eu achei que tem muita alteração de vitamina D. Eu achei que também é importante trazer para a gente, porque a gente tem alguns estudos com a população brasileira mostrando as alterações, principalmente de VDR. O BDNF nem se fala, porque o BDNF, sendo um fator neurotrófico, ele está muito envolvido quando a gente pensa na questão de compulsão, né, de controle de consumo, mas também de ficar ali beliscando ao longo do dia, que é o que ela comentou ali do snack. Então, muitas vezes, ela pula a refeição, só que na verdade ela consumiu o snack o tempo todo, a parte toda da manhã, ou da tarde, né? Ou dos dois, de manhã e de tarde. Do estilo de vida, esse sono insuficiente, alto consumo de cafeína, rotina irregular, prática de atividade física inconsistente ou, né, irregular também dificulta essa perda de peso, que é bem importante. Do psicológico e do comportamental, né, o estresse elevado, pensando na rotina que ela tem, pensando na alimentação como um gatilho emocional, né, então isso é bem importante. Eu sugeri que ela também fosse para terapia, para que ela tivesse um pouquinho mais de discernimento mesmo, né, desse autocuidado, discernimento mesmo daquilo que é prioridade na vida dela, tá? Porque é uma paciente jovem, paciente que deseja ser mãe e é uma paciente que tem um comprometimento metabólico importante. A gente sabe que o emagrecimento pode ajudar, mas ele não é tudo, né? Pensando numa questão mesmo de qualidade de vida a longo prazo. Então, a gente sabe que o primeiro passo seria mesmo ter esse emagrecimento, até mesmo para ajudar na questão da SOP, mas a gente sabe também que o estilo de vida ele precisa ser mantido. Então, muitas vezes, o conhecimento do teste genético para um paciente pode ser libertador a partir do momento em que ele entende que esse conhecimento pode agregar informações que validam mudanças, porque muitas pessoas precisam de observar aquela rotina, aquele perfil mesmo de genético, para que eles possam concluir isso dentro da rotina deles, dentro de um pensamento, dentro de um raciocínio. E o objetivo da paciente, que seria o emagrecimento com o uso da tirzepatida, né? Ter um acompanhamento, não somente o acompanhamento nutricional, mas aí um acompanhamento multiprofissional, né? Um cuidado metabólico integrado. Então, vários profissionais. Deixa eu só mostrar para vocês aqui os exames laboratoriais, então. Eu fiz um print, na verdade, eu peguei os mais importantes lá, né? E aí eu coloquei no. Queria colocar como imagem aqui, ele não ia toda a planilhinha, aí eu coloquei no PowerPoint e fiz um print aqui. Então, glicemia de jejum 98, né? Então, até que essa glicemia de jejum, ela tá bem, apesar de estar dentro da normalidade, né? E o perfil dela de insulina, de índice Roma, não tinha aqui a glicada, tá? Para mostrar para vocês. Esse último ela não fez. Então, uma glicemia de jejum de 98, uma insulina de 18, né? O índice Roma de 4,2, já falando mesmo da resistência à insulina,
um colesterol de 210, um HDL de 48, LDL de 140, TG de 160. E aí, de hormônios, uma testo mais alta e um FSH mais baixo, que é super compatível com a SOP também. Então, eu tenho aumento de hormônios androgênicos e eu tenho uma FSH suprimida ali, tá? Isso é bem compatível. Quando a gente vai para a proposta, deixa eu deixar a proposta por último, mas só para vocês verem o teste. Eu printei aqui só o risco, né? Que aqui o meu mapinha aqui, meu programa, ele não deixa eu colocar todas as figuras que eu quero, né? Aí eu coloquei as figuras que ele permitia colocar. Então aqui, só para vocês verem, e eu repeti isso nos slides, só para vocês verem, por exemplo, qual seria o quadro de risco dessa paciente se ela fosse usar, por exemplo, a tirzepatida ou qualquer análogo ali das incretinas, sem fazer uma avaliação prévia, né? Então, aqui ela tem 50% de ter náusea, vômito e dispepsia, alterações gastro importantes, 0% de diarreia, 50% de constipação, de ter dor abdominal de 33%. No exame, só para vocês saberem, o exame aqui, que é o emagrecer, ele tem um eixo do Safe Map. Então, o que que a gente faz? A gente coloca os percentuais. Esses percentuais, eles têm três escalas para que a gente consiga determinar: baixo risco, médio risco e alto risco. Então, até 33,3% a gente diz que é baixo risco. Só que aí esse percentual, vocês vão ver que eu printei e coloquei no slide, ele está associado com a avaliação de todos os polimorfismos que estão naquele mesmo painel. Então, a gente olha painéis, né, ou eixos ali que são importantes para essa condição clínica ou desfecho que a gente quer avaliar, e cada um tem um percentual, de acordo com a combinação dos resultados, tá? Ela tem, ó, 66,7% de cefaleia, de risco para cefaleia, 50% para hipoglicemia. Como ela já é uma paciente com alterações endócrinas, né? A tendência dela é ter um cuidado maior, porque imagina se o médico aqui fala que agora ela tem que usar uma metformina, ou de repente ela vai usar um outro hipoglicemiante. Então tem que ficar atento, porque ela já tem um risco de 50% de apresentar uma hipoglicemia. Então já tem que ficar atento. Não é nem tanto por conta da tirzepatida, mas combinando as informações. Então ela tem SOP, usa metformina, vai usar uma tirzepatida. É uma paciente que pode evoluir de forma bem negativa pensando nessa hipoglicemia, né? Então tomar esse cuidado. Reações no local da aplicação, às vezes fica mesmo com prurido, fica ali, né? Dependendo também do paciente, fica com um processo inflamatório bem importante. Risco de 0%. Em relação à resposta aos agonistas, né? Ela tem dificuldade de resposta, ela tem um alto risco de não responder, 75%. Gente, uma paciente que tem 75%. E eu gostei de trazer esses casos aqui para vocês, só para vocês verem que não vai ser todo mundo que vai responder. Apesar dos efeitos colaterais aqui, eles não serem, tirando a cefaleia que está mais alto e a perda de massa magra também, eles não serem os mais. A gente tem três ali de riscos. Mas olha que importante você, de repente, olhar para uma paciente e falar assim: ah, você quer usar? Ou eu trabalho com esse protocolo já na clínica, já é comum, tá? Que os pacientes já chegam e é isso mesmo que a gente vai fazer, ou eu só pego os pacientes depois. Então, olha que é importante você mostrar para ele como que é o percentual dele de efeitos colaterais. Porque muitas vezes o paciente, essa semana mesmo, ontem, eu estava lá na faculdade e aí a gente estava comentando sobre o uso do Monjaro, né? Do tirzepatida. E aí um dos professores lá, ele comentou que estava usando e ele teve muito efeito colateral de diarreia. Muito, mas assim, muito. Foi devastador, segundo ele. Daí eu fiquei pensando, imagina se ele soubesse como prevenir esse efeito, né? Ele nem ia fazer o uso, ia para outras estratégias, por exemplo, às vezes poderia fazer uma outra estratégia, às vezes combinada, eu não entrei em detalhes, mas às vezes a dose, né? Tudo combinado.
E o mais importante é que esse quadro aqui resumido, gente, ele mostra pra gente um diferencial de expectativa. Então, é um alinhamento de expectativa, na minha opinião. Você tá lá com o seu paciente e você fala para esse paciente: olha, existe um risco. Você quer concluir mesmo com esse risco, né? Então, isso é bem importante. Ó, a Vanessa fez uma pergunta importante. Tati, o exame traz os genes específicos? Traz sim, todos, para cada um desses sintomas, tá? Ele traz sim, tá? Inclusive, se vocês pedirem depois para o Gabriel o modelo de laudo, aí vocês vão ver com mais detalhes. Por conta da aula ficar mais resumida, eu acabei não printando tudo, tá bom? Mas um modelo de laudo, quando vocês pedem o primeiro exame, vocês também recebem um guide, que é como se fosse um guia, né? E aí nesse guia vocês também conseguem ter, eu terminei o guia da parte do Safe Map não faz muito tempo, então ele tá bem atualizado, tá? Então vocês conseguem também pegar todas as informações, tá? Ó, quem quiser modelo de laudo depois, entre em contato com o Gabriel. Pode ser assim? Daí eu fico responsável pelo mapa mental, o Gabriel pelo modelo de laudo, tá? A Adriana perguntou: esse teste é específico para essa avaliação? Esse eixo, sim. Mas você vai ver, deixa eu ver quem perguntou, acho que foi a Adriana, né? Mas você vai ver, Adriana, que nesse teste a gente tem mais informações, tá? Esse é um eixo específico para quem deseja usar, ou quem já está usando, de repente quer aumentar a dose, de repente não está vendo efeito, vai aumentar a dose. E aí a gente olha para o paciente e fala assim: olha, mas sua perda de massa magra pode ser importante. Ou então que a gente pode até mudar a perspectiva? Olha, fulana, você está falando que faz exercício de forma irregular. Se a gente começar a usar uma dose X, vai ser importante você começar também a se preparar a fazer uma musculação, porque a sua chance de perder massa magra é de 75%. Então, eu preciso que você treine, eu preciso que você faça uma atividade que previna, que poupe gasto de massa magra, porque você imagina, um percentual de gordura acima de 30%, ela já não é uma pessoa que tem muita massa magra, concorda? Então, isso pode ser um prejuízo muito grande. Ah, mas ela é jovem. Ok, ela é jovem, mas mesmo assim, era só um pouquinho que teve o áudio aberto. É um prejuízo, tá? Então, isso tem que ser levado em consideração. Esse é o nosso objetivo com o teste, né? Eu vou abrir agora o PowerPoint e eu volto aqui com a proposta. Gente, tá tudo bem até agora? Deixa eu pegar aqui que eu preparei no PowerPoint. Aqui para vocês. Então, o que que a gente consegue ver do caso clínico 1, né? Aqui, por exemplo, a Adriana que tinha perguntado. A gente tem outros genes também, de consumo alimentar, de adipogênese, das adipocinas, sinalização de insulina. Olha como é que é a sinalização de insulina dela. Tem bastante alteração. Por isso que eu falei para vocês, gente, somando a hipoglicemia aqui, ó, cadê a hipoglicemia? 50%. Ela é uma paciente que, se a conduta médica for usar um hipoglicemiante, eu tenho que tomar cuidado para não cair muito essa glicemia da paciente. Não sei, de repente o médico vai querer usar uma, um inibidor, por exemplo, né, de um DPP-4, que vai inibir a enzima que degrada as incretinas. Então, de repente, vai fazer uma associação. Isso pode gerar mais hipoglicemia. De repente, ele vai associar, por exemplo, uma pioglitazona. De repente, ele vai associar, por exemplo, uma sulfonilureia. Então, tudo vai depender. Acho que a sulfa é mais difícil, porque a sulfa aumenta um pouquinho, né, de peso corporal. Mas enfim, tudo vai depender, por isso que é importante conhecer o perfil para também fazer os raciocínios clínicos, senão, ao invés de você ajudar o paciente, acaba atrapalhando um pouquinho, né? E aqui com o teste genético a gente consegue ver. Então, olha o metabolismo da cafeína. O que essa paciente tem de muito legal é o perfil de estresse oxidativo e de inflamação. O perfil dela é bem baixinho, ó, 12% de alteração. Bem baixinho mesmo, ela quase não tem de alteração. Mas ela vai ter, é que aqui eu não printei, tá? O perfil de lactose eu printei do outro caso, para mostrar para vocês. Para não falar que é parente dela, né? Mas eu printei para vocês ele. Aí a vitamina D que eu achei importante e a parte também do FIT que ela tem
de alteração de 43%, que daí eu quis printar o do outro caso, porque eu achei mais interessante também para mostrar. Aqui saiu sem querer, mas o laudo, para vocês terem uma noção, tem 35 páginas. Esse laudo é um laudo muito conciso. Então, de repente você fala assim: ai, Tati, mas estou começando ainda com genética, é muita informação, de repente eu vou ficar muito perdida, muito perdida. Gente, 35 páginas, fora que tem um monte de tabela, né? Tem os espaços, então é um laudo muito, muito tranquilo, bem conciso, tá? Bem conciso mesmo. O que mais? Ó, o padrão de resistência à insulina da paciente. O padrão de resistência 66,7. Então, ela vai ter alteração de receptor de insulina, de receptor, né, do GIP, de receptor de glicoquinases. Aqui, glicoquinases não, mas os outros dois têm de alteração. Então, essas alterações já levam maior risco, né, pensando mesmo nesse perfil de resistência à ação da insulina. Então, quando a gente olha para o perfil aqui, ele é muito importante para nos sinalizar, poxa, é uma mulher que já tem SOP, é uma mulher que deseja esse emagrecimento, e a gente sabe que a SOP também é um comprometedor importante para a fertilidade, ela já vai ter alterações hormonais, perfil androgênico, ela já tem ali hirsutismo, ela já tem uma luta muito importante hormonal, não é verdade? Então, tudo isso é muito importante quando a gente olha para o todo da paciente. Por isso que eu acho sempre, né? Apesar de a gente falar assim do processo de emagrecimento, o exame ele pode ser usado para a gente olhar para a vida do indivíduo, não somente para esse processo, que a gente pode focar um pouquinho mais, né? Mas é a vida da pessoa, é a vida do indivíduo. E lembrando, gente, o exame ele é feito uma vez na vida, não precisa repetir o exame, tá? Então, uma vez na vida, tá? O que mais que eu printei aqui? Metabolismo de cafeína, ó, CIP, a gente fala, né, CIP verdinha, ela tem uma CIP que faz a metabolização rápida. Sorte é dela, né? Por quê? Porque ela gosta muito do café. Qual foi a minha sugestão também, né? Pra gente fazer ali o uso do café descafeinado, porque ela tem prazer mesmo pela bebida, né? Pelo café mesmo. Então, à tarde, né, início de noite, é para ela consumir o café descafeinado. Então, são estratégias que a gente vai tentando ali fazer os ajustes com o paciente, né? Mas o que que ela tem de alteração que eu gosto também de ver? Ela tem alteração do ADORA2. ADORA2 é um receptor de adenosina. Então, o que acontece? Tá, mas por que que tá vermelho? Por que que tem um impacto de 50% no sono, Tati? Porque o que acontece? Quando eu tenho alteração desse receptor, a cafeína, ela tem uma afinidade muito grande com esse receptor. Quando a cafeína faz essa conexão maior, né, essa afinidade maior com o receptor, ela se liga nesse receptor. Como ele tem uma alteração, ela consegue ter muito mais afinidade do que a própria adenosina. Então, entra mais cafeína do que a adenosina. E aí, quando eu diminuo, né, capacidade ali de receptor e substrato, o que que vai acontecer? Eu induzo menos o sono. Então, por isso que a gente fala que existe uma sensibilidade neurológica à cafeína. Então, a cafeína fica muito mais estimulante. Por isso que a gente tenta agora diminuir essa cafeína do período da tarde, barra noite, tá? Para a gente tentar melhorar um pouquinho mais o sono dela. Então, esse é o objetivo, né? Esse é o nosso grande objetivo com ela, tá? Muito bom. Gente, ó, todo mundo que precisar de modelo de laudo, entre em contato direto com o Gabriel, tá bom? Chama ele aqui no privado que dá certo também. Metabolismo de vitamina D. Eu amo esse painel. Olha como o painel tá grande, gente. A paciente tem 61,1% de alteração. O que que a gente avalia aqui? A gente avalia a CYP27, que faz parte de uma hidroxilação importante lá no rim. É a principal CYP que faz a ativação dessa vitamina D, conversão em calcitriol. Mas a gente também tem a CYP24 e a CYP2R1, que são as primeiras que fazem as hidroxilações. A mais importante é a 2R1, né? Porque ela está bem associada com a primeira hidroxilação lá hepática, mas a 24, a gente tem alguns estudos mostrando risco de hipercalcemia. Então, como a gente tem que tomar cuidado, principalmente quem faz
o uso de protocolos, né? Quem faz uso de altas doses de vitamina D, por exemplo, aí eu quis colocar aqui exatamente para ter menos prejuízos quando a gente pensa em hipercalcemia, tá? O que mais a gente tem, Tati? A gente tem o DHCR7, que é um precursor de vitamina D na pele. A gente tem praticamente todos os receptores de vitamina D, pelo menos os mais conhecidos, FOC1, BSM1, APA1, TAC1, todos eles, sendo o FOC1 dos mais importantes, que é o funcional mesmo, né? E a proteína GC, que é a proteína carreadora, que é um transportador, na verdade. Então, se vocês olharem, a paciente tem todas as alterações. A maioria em heterozigose, mas tem. E a gente sabe que a vitamina D influencia muito, muito, muito no próprio metabolismo, né, de resposta imunológica, inflamatória e, claro, de emagrecimento. A gente tem até um estudo aqui no Brasil e esse estudo mostrou realmente que as alterações de VDR estão associadas também com o perfil de gordura corporal. Então, principalmente a questão da paciente ter essa resistência à ação da insulina já interfere bastante quando a gente passa, quando a gente tem essa alteração de metabolismo de vitamina D, né? Porque a vitamina D também pode interferir nessa sensibilidade à ação da insulina, pensando numa hiperglicemia, pensando mesmo nesse processo inflamatório que ocorre, tá? Então aqui eu só quis trazer para vocês que apesar da nossa aula ser o foco em emagrecimento, eu quero que vocês entendam que o exame ele é muito maior. Quando a gente olha para emagrecer, eu vejo emagrecer como uma ferramenta que a gente consegue usar para a vida toda dessa pessoa. Ah, depois que ela fizer todas as estratégias, agora a gente vai trabalhar, por exemplo, com a maternidade dela, a gente vai preparar, né? Então, eu consigo usar? Eu consigo usar. Apesar que eu tenho outro exame que se chama Genomater, que dá para a gente utilizar também. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente, uma vez que tem informação genética, como ela não vai mudar, eu consigo usar. Até essa pessoa ficar bem idosinha, consigo usar. Não precisa repetir o exame, né? Com essas informações. Gente, tudo bem até aqui? Tudo certo? Deixa eu só concluir lá e aí eu vou para o outro caso clínico. Comenta aí se tá tudo bem. Eu abri o mesmo caso duas vezes. Deixa eu só pegar aqui de volta. Comenta aí se tá tudo bem. Eu só tô abrindo aqui, porque senão aparece nome de paciente. A gente vai lá para a proposta. Deixa eu ver se vocês comentaram. Tudo ok? Ok, ótimo. Ótimo. Perfeito. Então, aqui de proposta, né? O que que a gente vai ter? Que eu acho que é importante. Então, uma avaliação nutricional individualizada, pensando também no controle energético, pensando na composição dos macronutrientes, na restrição de ultraprocessados, né, que é o que ela mais gosta. Na estratégia de suplementação, revisar a necessidade real desse complexo B, então é uma coisa que a gente já está fazendo, novos exames, vocês viram que ela tem poucos exames ali, porque como ela faz de repetição, né, são os mais atuais. Complexo B, então a gente vai ajustar. Aqui nesse exame a gente não tem muita informação, por exemplo, de metilação. Então, quando a gente observa, né, a questão do perfil do paciente em relação a complexo B, mais para frente eu vou sugerir que a gente tenha uma ampliação desse exame, que aí a gente vai passar, por exemplo, pelo Nutrivance 5P, que aí a gente já consegue olhar para tudo, tá? Muito melhor, mas uma coisa de cada vez. Ó, a Cláudia fez uma pergunta. Tatiane, sobre o paciente que faz uso de Monjaro e oxandrolona, alguma recomendação específica? Se não é uma paciente, por exemplo, que já tem essa questão como ela, né, a paciente de hoje, de SOP, que já apresenta ali o hiperandrogenismo, que tem alguma alteração, o que a gente, eu não vi nenhum estudo que fale a respeito do uso de oxandrolona com o Monjaro. Lembrando que o Monjaro, querendo ou não, a tirzepatida é nova, né? Então a gente não tem tantos estudos assim para falar, olha, dessas interações. Mas olhando, pensando no perfil hormonal, o que que eu prezaria olhar? Prezaria olhar para a CIPS dessa paciente. Por quê? Porque se eu
preservar essas CIPs, eu preservo também toda a cadeia ali de biossíntese hormonal. Porque pensando nessa biossíntese hormonal, eu vou precisar de CIP. Lembra sempre, gente, CIP é uma enzima que faz parte de uma M-proteína, então depende de ferro. Então, o que eu olharia também? Metabolismo de ferro, tá? Mas assim, falar para você que do efeito colateral eu não vi. Posso até me comprometer a dar uma olhada, mas eu não vi, tá bom? Então, tudo bem, Cláudia? Eu não vi, tá? Mas eu olharia para outras questões também, pensando no conhecimento que eu tenho agora, né? De estratégias aqui de suplementação. Então, revisar essa necessidade, adequar a vitamina D e ômega 3, sono e cronobiologia, então incentivar a higiene do sono, hábitos do café, né? Café descafeinado. Atividade física estruturada, introdução de treino de resistência, então isso é bem importante, fazer um treino que a gente consiga aumentar a massa magra para que essa paciente ela tenha menos efeito colateral e um aeróbico regular, né? Já que ela gosta tanto, acho que até mesmo para ficar mais disposta, né? Focando em massa magra e metabolismo. Estratégia farmacológica, acompanhamento médico para o uso do Monjaro, monitoramento de glicemia, perfil lipídico e pressão arterial também. Apoio psicológico, manejo de estresse, técnicas de mindfulness, TCC ou coaching, enfim, para melhorar os hábitos alimentares. E o acompanhamento genético. Então, da minha parte, a gente consegue fazer muito mais o acompanhamento genético. E aí eu fiz a indicação para que ela também tivesse um acompanhamento psicológico, que aí vai ajudar bastante também, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Ótimo, perfeito. Gente, tudo bem? Tudo certo? Então, ó, depois vocês vão ver, quando eu mandar para vocês o, o mapinha, vocês vão ver que ele vai ficar todo aberto. Então, para fazer o PDF, eu preciso abrir tudo, então vai ficar bem grande. E embaixo vai ficar cada tópico que eu descrevi aqui escrito, então vocês não perdem nada. E vocês conseguem também aumentar e fica com um foco bom também, tá? Mesmo que aumente bastante. Então, vocês vão ver isso bem grande, mas vão ver em tópicos também, tá bom? Só para vocês saberem não ficar tenso com as informações. Vamos para o caso 2. Ó, Maeli fez uma pergunta. Tati, comprometimento. Com comprometimento na via do metabolismo de vitamina D, que muda em termos de suplemento? Muda muitas vezes a forma de administração. Então, por exemplo, ó, eu tenho pacientes que eles têm alterações das CIPs. Daí você vai pensar, tá? CIP, metabolização hepática, depois renal. Então, vamos supor que é um paciente renal. Então, como que fica essa metabolização se o paciente é renal, ele toma via oral e vai precisar do renal para fazer hidroxilação para ativar essa CIP, para ativar essa vitamina D ativa. Então, o que eu pensaria? Eu pensaria, por exemplo, numa sublingual. Então, a maioria dos pacientes, quando a gente vê um comprometimento grande assim de vitamina D e um perfil plasmático baixo, a gente já pensa em otimizar. Então, a nossa otimização enquanto Nutri é via sublingual, é a forma de administração. Agora, vamos supor, você tem lá um médico na equipe, você é médica, e você pode fazer a prescrição. Então, você pode fazer, por exemplo, a prescrição de endovenoso, intramuscular, né, de vitamina D também, para tentar otimizar um pouquinho, tá? Mas aí a oral, ela não é tão interessante, porque você viu, ela tem várias alterações. Então, eu posso comprometer. Vamos supor que é uma paciente que tem todas essas alterações, que ela não tem comprometimento hepático, ela não tem comprometimento renal, ela toma lá o solzinho dela, as concentrações estão adequadas. Então, você pode manter as doses ali via oral, mas você sabe que ela não vai ter uma boa biodisponibilidade. Isso, tá? Agora, quer melhorar a biodisponibilidade? Tem que ajustar a forma de administração. Geralmente eu faço sublingual, tá? Geralmente. Se é uma paciente, por exemplo, ó, isso é importante, tá? Um paciente que faz uso de tirzepatida e ela tá com alterações de sais biliares, por exemplo,
ou ela tem alguma alteração, tipo uma colelitíase, ela tem alguma alteração ali de vesícula biliar, tomar um pouquinho de cuidado também. Por quê? Ou ela faz muita diarreia, por quê? Porque esses nutrientes, como eles são lipossolúveis, eles acabam sendo eliminados, né? E tem mais dificuldade também para processo de absorção. Paciente que faz uso da tirzepatida e, opa, espera só um pouquinho, sem querer pintar aqui a nossa tela. Então, um paciente que faz uso da tirzepatida, mas é um paciente que tem muita frequência de diarreia e de repente faz uso de medicações de forma contínua, de forma crônica, a gente toma muito cuidado que esse paciente ele pode estar perdendo a eficácia terapêutica das medicações barra suplementos, tá? A, qualquer paciente, pode ser um paciente que nem está fazendo uso do Monjaro, enfim, do análogo, mas ele tem recorrência de diarreia, é um paciente que ele tem perda de eficácia terapêutica daquilo que ele está consumindo. Então, tomar muito cuidado. De repente, o paciente está consumindo uma medicação, sei lá, para controle de colesterol, né? Pode estar perdendo, tá? Então, isso é bem importante. Ou ainda as próprias vitaminas lipossolúveis, até hidrossolúveis, né? Porque a gente tem mecanismos de absorção, tá? Então, o que que eu faria nesse momento? Tudo sublingual, tá? Veja se ficou respondido, Maeli. A Irene colocou aqui, ó. Para pacientes com resultados como esse, estudo que apresenta 75%, né, alto risco de menos resposta, né, aos agonistas, mesmo não tendo tantos efeitos colaterais. É melhor não indicar o uso das canetinhas? Olha, se ela tiver outras opções, o que que seria importante de repente negociar, né? Seria importante negociar outras opções, porque a principal recomendação para o uso das canetinhas, a gente tem na literatura diabetes, não é emagrecimento. O emagrecimento veio depois. Então, vamos supor, Irene, que essa é uma paciente que tenha uma hiperglicemia mesmo, ela tem diabetes, ela tá com síndrome metabólica, né? Então, vamos supor que seja. Uma condição interessante seria usar os DPPs. Então, os DPPs, quem são eles, né? Os DPPs, eles são inibidores da enzima que degrada as incretinas. Então, ele aumenta, como se ele aumentasse a biodisponibilidade dessas incretinas. Então, essas incretinas teriam um efeito que não é um efeito, né, como a medicação, mas assim, mesmo assim, é um efeito interessante no esvaziamento gástrico, na sensação de saciedade, e teria que conversar com o médico, ver qual seria a principal estratégia, combinada muitas vezes. Às vezes vai usar doses, as menores doses possíveis, junto com uma outra combinação. Então, às vezes faz sim uma terapia dupla, tá? Então, tudo depende, mas olhando friamente, 75% de não resposta é não resposta, né? A gravação a gente manda depois o link para vocês do YouTube, tá? Ficou claro? Então tá certo. Muito bom, gente. Vamos para o nosso caso clínico 2. Mas vocês podem perguntar que eu gosto, tá? É bom que a gente interage bastante. Nosso caso clínico 2. Então, aqui é um homem de 50 anos, 1,85 m, 110 quilos, um IMC de 32,2. Apesar dele fazer musculação, quis deixar aqui, tá? Então, obesidade grau 1, percentual de gordura de 20%. Esse homem, ele tem como queixa principal dificuldade de emagrecer, histórico de uso de semaglutida interrompido devido a eventos adversos significativos, náusea, vômito e desconforto gastrointestinal, né? Então, aquela dispepsia. Relata desconforto intestinal recente, sem investigação detalhada. Então, ele falou assim, Tati, ó, depois que eu comecei a usar, que apareceu todos os sintomas gástricos, aí eu também fiquei com esses sintomas intestinais. Eu falei assim, mas será que tem uma coisa associada? Será que é uma coisa isolada e agora ele percebeu, né? Porque ficou um tempo ali sem se alimentar de forma frequente, porque o que acontece? Não existe um descanso, né? Tempo ali de jejum, um tempo mesmo de recuperação.
sem diagnóstico crônico significativo informado. Então, não é um paciente que faz uso de medicações de forma crônica. Atividade física, praticante regular de musculação, com foco em hipertrofia. O sono relata que oscila, ele é professor, esqueci de comentar, professor universitário com rotina intensa, sedentário fora do treino, né? Então, assim, ele faz o treino dele, é regular, 3 vezes na semana, mas, enfim, não é um assíduo, né? Não é tão assíduo assim. Da mesma forma, apresenta um certo vício por café, tá? E esse café dele ainda é adoçado, da paciente do caso clínico 1, não, que já é adoçado. Ele faz uso de feno-grego, de maca, de tribulus terrestre, tudo que ele viu, com foco na performance hormonal e energia. Também faz uso de complexo B, de whey protein, para suporte metabólico e muscular. Possível interação de suplementos com desconforto gastrointestinal, o que eu me perguntei, tá? Então, será que existe alguma questão? Porque o que acontece? Ele tentou usar a semaglutida, né, que é só análogo de GLP-1, não inclui o GIP, e ele não deu certo. Então ele falou assim, tá, agora eu vou fazer da forma convencional. E aí quis colocar os suplementos por conta própria, tá? Daí eu me perguntei, será que porque então colocou o suplemento? Será que é um efeito colateral do próprio uso lá da semaglutida? De exames também, ó, uma glicemia de jejum, né? De 102, uma insulina de 16, um colesterol de 215, o LDL de 145, o HDL de 48, TG de 170, o hemograma tá normal, testosterona também normal. Era o que eu tinha no momento, tá? Aqui, de análise de fatores de risco e desafios. O que a gente tem? Metabólico. Então, obesidade com baixo percentual de massa magra, então a gente tem que levar em consideração mesmo a composição corporal. Então, aqui eu quis reavaliar a composição corporal dele, tá? Deixa eu só arrumar aqui, ficar mais bonitinho para vocês depois. Porque isso pode favorecer a perda de peso, né? Dificuldade de perda de peso, e pensar o seguinte, ó. Ele, na verdade, aqui é um casal, né? Então, se ele tem um percentual de gordura alto, o que que vai acontecer? E ela também quer engravidar, tendo SOP, o que que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar também que o ganho de gordura corporal, sobretudo nele, pode ser um fator de risco para infertilidade masculina, uma vez que eu tenho ali a chance de aumentar a atividade de aromatase e essa enzima fazer conversão de andrógenos em estrogênio. Isso pode aumentar o risco de ginecomastia, isso pode aumentar um comprometimento importante na utilização desses hormônios. Isso é um fator de risco para infertilidade masculina. A obesidade masculina é um fator de risco para infertilidade, né? Do ponto de vista farmacológico, experiência prévia com a semaglutida interrompida por conta das limitações. Então, ele teve ali aquela dispepsia, aquela questão importante. Do estilo de vida, atividade física regular, mas dieta possivelmente hipercalórica, né? Aqui, consumo elevado de café, impacto gastrointestinal e possível interferência do sono. Ele diz que dorme bem, então ele não oscila tanto assim como ela, tá? Mas a gente sabe que existe é, um efeito importante, vocês vão ver do perfil dele de cafeína também, que tem uma colaboração importante em relação à qualidade do sono. Às vezes a pessoa ela não sabe como é bom dormir bem, ou o quanto é bom, né? Ou, enfim, não entende como é dormir bem até dormir bem, né? De suplementação, uso de múltiplos suplementos, potencial desconforto gastrointestinal, coloquei para vocês, por isso que eu printei a parte do intestino dele aqui, né? Psicológico e comportamental, rotina intensa de trabalho acadêmico, estresse, possível impacto na adesão da dieta e do treino. Então, ele, por exemplo, ele já consegue levar uma marmita para a faculdade, porque ele fica o dia todo. Ele consegue, de repente, ou comer na faculdade, porque tem boas opções lá também, ou perto ali, né? E o que que acontece? Diferente dela, que está dentro de um escritório, que tem ali as demandas, apesar dele ter as demandas também, mas ele consegue sair.
porque todo mundo sai na hora do almoço. Então, ele sai também, então ele consegue parar para se alimentar, tá? Então, isso é um ponto muito positivo. No teste emagrecer dele, o que, que a gente vê? Olha só que interessante. Náusea, vômito e dispepsia, 12,5%. Diarreia, 50%. Constipação, nada. Dor abdominal, 33%. Perda de apetite. Então, o que, que aconteceu? O que, que a gente entendeu que aconteceu? Como ele teve um efeito muito, muito importante da semaglutida e ele ficou com essa perda de apetite, bem importante, né? Então, ele teve uma supressão mesmo de um aumento dessa inapetência, isso favoreceu o aumento de acidez gástrica e tudo isso aumentou sensação de queimação, pirose, náusea, vômito e até esse processo mais dificultado em relação à própria digestão, tá? Então, foi realmente por conta dessa falta de se alimentar que acabou ocorrendo todos os outros efeitos adversos. Então, isso também é importante relatar para o paciente, que às vezes o paciente fica muito mais tempo sem se alimentar do que a gente combinou. E aí, ou ele acaba entrando no flow ali, e isso tem bastante comprometimento. Então, nós também temos que olhar para essas condições. Renata falou assim: Tatiane, suplementos fitoterápicos que ele estava tomando, que você pontuaria que poderia causar o desconforto? Dos suplementos, sim, de desconforto mesmo, é porque na manipulação não existia um cuidado, por exemplo, de não ter isenção, ou de ter isenção de aditivos, corantes. Eu sempre coloco, né? Não manipular ou manipular em cápsulas vegetais. Porque, na dúvida, o paciente já tem aquilo ali como o menor problema da vida dele. No caso desse paciente, foi exatamente isso: tinha lactose na composição, tá? Então, vocês vão ver que ele tem alteração para a lactose e para o glúten aqui também, tá bom? Então, isso foi um probleminha que a gente conseguiu identificar. E eu trouxe aqui para vocês, eu fiz o print. Cefaleia, perda de apetite, hipoglicemia também achei alto, reações no local da aplicação, resposta de 75% também, e perda de massa magra de 50%. Sem alterações significativas renais ou pancreatite também não, ainda bem, né? Vamos dar uma olhadinha lá no exame dele que eu coloquei para vocês também. Ó, então aqui eu fiz o print pensando ó, no consumo alimentar, adipogênese, sinalização de insulina, neurotransmissores, cafeína 50%. Ele já tem um pouquinho mais de estresse oxidativo, tá? Um cronótipo mais matutino, saúde hepática. Ah, esse é um paciente que a saúde hepática eu fiquei um pouco preocupada também. Termogênese, saúde intestinal, lactose, glúten, vitamina D. Eu achei a vitamina D muito, muito alta, a alteração, tá? Eu printei aqui para vocês também. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, vitamina D, gente, praticamente tudo, né, alterado, praticamente, tá? O GC, que é a proteína carreadora, tá adequado. Então, esse paciente, por exemplo, ele pode coletar o exame de sangue e vai dar lá concentração adequada, ok, mas não necessariamente é funcional. Esse é um paciente que me preocupa mais. Eu prefiro, por exemplo, um paciente que tem as alterações de transporte, porque daí no exame de sangue já vai vir alteração mesmo de transporte. Um paciente como esse aqui, a gente tem, um paciente como esse aqui, nós temos uma preocupação um pouquinho maior. Por quê? Porque esse marcador aqui, ele acaba enganando um pouco. É um problema esse marcador, tá? Porque olha o tanto de alteração funcional. Então, lembra que eu falei para vocês? Eu me preocupei com a saúde hepática dele. Então, nesse perfil de saúde hepática, ó, CYP24, CYP2R1, gente, tomar muito cuidado. Mas assim, é muito cuidado. Então, minha sugestão também, até onde eu consigo ir é o sublingual, tá? Então, para ele não tem nem o que negociar, sublingual, tá? VDR todos. Você viu, Fátima? Ai, peraí, que a Ana perguntou. Quantos marcadores são feitos? Nossa, a gente tava com 43, aí entraram 17. Vou fazer a conta.
43 mais 17. Hoje a gente tá com 60 marcadores. 78? Ótimo. 78 marcadores. Gabriel sabe mais que eu. 78 marcadores, tá? É que a gente vai ampliando aí, vai perdendo noção. Olha como é que tá a saúde hepática, gente. Ele tem alterações de PNPLA3. PNPLA3 é um polimorfismo importante para a esteatose hepática, que é um tipo de degeneração importante. E não é tão comum na população. Essa é a questão, tá? Assim, muito complicado. Então, o que que eu olharia? Eu olharia muito pensando em modular fígado, modular a parte de saúde, de perfil de lipídios, olhando também para essa vitamina D, porque a atividade dessa vitamina D na hidroxilação pode ficar comprometida, principalmente se é um paciente que já apresenta um comprometimento metabólico, tá? Olha, obrigada, Werther. Werther, né, que fala seu nome? Depois você me corrige. Obrigada, viu, pela mensagem. Olha só, gente, olha o glúten. HLA-DQ8 presente, que é um risco importante também, tá? Então, ele tem um perfil intermediário para o glúten. E olha a lactose, 60%, né? Então, ele tem também hipolactasia primária presente, tá? Então, ele vai ter. Então, vocês estão conseguindo? Eu quero que vocês respondam para mim, por favor. Vocês estão conseguindo ver que o emagrecer não é só, ai, para emagrecimento? Gente, olha o tanto de informação rica que a gente tem aqui. A gente está falando de emagrecimento, mas olha o tanto de informação extra que eu fui colocando aqui pra gente e que na hora do emagrecimento ela é muito importante. Na hora que a gente vai para o emagrecimento, a gente não olha só para uma condição específica do paciente, a gente olha para o todo do paciente. Vocês estão conseguindo identificar isso? Coloquem aí nos comentários, por favor. Metabolismo de cafeína igualzinho da paciente 1, né? Então aqui, metabolização rápida mais o ADORA2 alterado. Então, esse ADORA2 alterado, ele funciona como um receptor de adenosina alterado, e esse receptor acaba tendo mais afinidade pela cafeína do que pela adenosina, tá? E isso atrapalha muito o sono. Antes de eu entrar nas considerações finais, que aí vocês quero saber um pouquinho. Vocês acham que esse formato de aula, de webinar, ele responde mais às expectativas de vocês, no sentido de que é mais prático? Eu não estou falando aqui muito de conceito, estou falando mais de uma prática clínica. Vocês acham que funciona mais? O que que vocês pensam? Só comenta aqui. Sim, sim, gostou bastante. Ótimo. Depois a gente vai fazer uma enquete lá no grupo. E aí eu quero que vocês respondam, tá? Só para a gente ter a evidência mesmo, que aqui a gente não consegue pontuar. Como estudo de caso, eu acho que fica mais fácil a gente se observar na prática, né? O que que a gente quer fazer também? Com o passar do tempo, trazer alguns casos de vocês. Então, por exemplo, tem um caso aqui que, nossa, é complexo. A gente traz, vocês não precisam se identificar, eu falo aqui que é um caso de um prescritor, mas a gente, óbvio, não identifica o paciente, não identifica quem pediu, mas aí eu faço uma discussão sobre o raciocínio clínico, sabe? E aí esse raciocínio clínico ele pode ajudar bastante também na identificação de condutas. A gente discute, às vezes um colega tá aqui e dá uma dica também. Eu acho que é super válido, super maravilha. Então, gente, já indo aqui para as considerações finais, então, esses pacientes com características metabólicas complexas, né, esses perfis genéticos que eles necessitam de demandas bem personalizadas, eu queria que mesmo trazer isso para que vocês observassem que o, o emagrecer, ele não é só de emagrecimento. O emagrecer, ele é muito maior do que isso. O emagrecer, ele visa a gente identificar pontos estratégicos dentro de um emagrecimento. Que esse paciente ele vai emagrecer. E depois, o que você vai fazer com o exame? Você vai continuar monitorando a vitamina D. Você vai continuar monitorando consumo alimentar, inflamação, estresse oxidativo, a parte intestinal, que é super importante. Aqui a gente também tem a parte de tireoide, parte endócrina também importante.
Fora que, com todos os efeitos adversos, a gente também consegue observar nesse indivíduo a questão de quanto que ele poderia ter de risco-benefício em relação ao uso das canetinhas, para que ele tenha um emagrecimento seguro, para que ele tenha um emagrecimento que preserve, né, todas as condições metabólicas dele, que não seja mais um prejuízo para ele. Que quantas pessoas que a gente conhece que tem o uso interrompido porque de repente desenvolveu uma pancreatite, porque de repente desenvolveu lá um quadro de diarreia e aí precisou interromper, só que fez um investimento. Então, se a gente pensar em investimentos, o investimento num teste genético pode ser muito mais interessante para a gente realmente colocar na vida do paciente: olha, é isso o seu perfil. Eu consigo ir até esse momento e criar essas expectativas. Mostrar para o paciente quais são essas expectativas para otimizar a saúde metabólica dele. Porque aí a gente consegue alinhar muito bem essas expectativas e trazer para o paciente aquilo que realmente importa para ele naquele momento, que é o tal do emagrecimento. Mas para a gente, enquanto profissional, claro que a gente quer que ele emagreça, claro que a gente quer que ele tenha muito mais qualidade de vida, mas de forma segura também, porque o nosso nome vai estar lá, né, gente? Isso é muito importante. Então, como a genética pode nos auxiliar nesse sentido? E aí eu quero trazer para vocês que hoje eu consegui, junto com nossa diretora, né, da Genetic, uma super oportunidade, mas que vai ter validade somente hoje. Então, olhando para tudo que a gente comentou hoje, vocês colocariam a partir de agora o emagrecer como uma prioridade nos atendimentos para esses pacientes? Vocês hoje, deixa eu refazer a minha pergunta. Hoje, vocês conseguem olhar para o emagrecer de uma forma diferente, que não é um teste só para emagrecimento, mas que é um teste que ele consegue ali ter uma visão muito mais ampla desse paciente? Vocês conseguem realmente ver a importância de um teste genético para esses pacientes? Essa é a minha pergunta. Sem dúvida. Muito bom, com certeza. Muito bom. Então, ó, pensando nisso, gente, nós conseguimos, eu e Gabriel aqui, negociar com as nossas diretoras. E o emagrecer, se vocês acessarem o QR Code, vocês vão direto para a página da Genetic, porque o emagrecer até a meia-noite de hoje, eu vou falar 23,59, o emagrecer ele tá com um super desconto de 1.500 por 690,95 e pode ser dividido em até 3 vezes. Ah, Tati, mas eu preciso ver se meu paciente quer, não vai dar tempo. Então, eu, se fosse você, já falaria já com esse paciente. E se ele não decidir, decida você. Eu acho que é muito importante o profissional também ter o seu próprio teste, porque ele consegue validar muitas informações. Quando ele passa essas informações para o paciente, ele passa essas informações com muito mais segurança. Quando ele consegue fazer com que esse paciente ele faça melhor adesão de um plano alimentar ou de estratégias que vão colaborar para a saúde dele, isso se torna cada vez mais significativo, tanto para o paciente quanto para o profissional. Então, gente, hoje essa é a oportunidade que nós temos para vocês que ficaram até o final. O link também a gente pode disponibilizar, a gente pode colocar aqui no chat o link, se o QR Code agora não funcionar, se de repente se você tiver no celular e aí não consegue entrar no QR Code, né, porque está no celular, faz sentido. Mas a gente também vai disponibilizar o link lá nos grupos, porque essa oferta ela é válida somente para hoje, para que vocês realmente é, entendam que o emagrecer ele não foi só desenhado para que a gente identifique ali aquelas variantes no momento de emagrecimento do paciente, não olhe para ele nunca mais, muito pelo contrário. A gente quer olhar sempre para esse paciente, a gente quer olhar para esse paciente para que ele tenha mais qualidade de vida, para que ele tenha um retorno e para que nós, enquanto profissionais, possamos atendê-lo com mais segurança, possamos fazer estratégias nutricionais e médicas com muito mais segurança, com muito mais assertividade. Esse é o nosso grande objetivo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula, desse novo padrão de aula, né? A gente sempre se compromete a inovar, a gente sempre se compromete a melhorar a nossa entrega para vocês, e eu espero mesmo que tenha sido satisfatório para todos.
Gente, queria deixar aqui meu muito obrigada. Vou passar a palavra aqui para o Gabriel dar um oi também para o pessoal que não conhece. E já aproveita, abre a câmera que a gente vai tirar foto, hein? Quer falar, Gabriel? Ah, eu tenho o link aqui. Enquanto você fala, eu abro aqui. Isso. A gente tenta melhorar o QR Code. Boa noite, boa noite todo mundo, certo? É um prazer ter você todos aqui. Fico feliz cada vez que a gente faz um webinar, o número aumenta, né? Isso é um fator muito positivo para nós. A gente começou o ano com 12, 13 pessoas, acho que chegou a 20 em um momento, mas a gente hoje faz com mais de 69 pessoas na aula. Então, isso é muito importante para ver que vocês estão querendo aderir às informações que a doutora Tati passa. E são informações cada vez mais ricas. Hoje ela deu uma aula que vocês conseguem usar totalmente no dia a dia de vocês. Vocês conseguem usar o laudo genético junto com esse feedback que vocês podem passar para o paciente. Isso é uma coisa que vocês têm na Genetic, tá? Tudo que vocês precisarem de assessoria, de dúvidas, a gente vai dar o suporte para vocês. A gente não está aqui só mostrando o laudo para vocês comprarem e pronto. A gente vai dar o suporte no pós-venda para vocês também. Todo o suporte que vocês precisarem, a Genetic vai dar, certo? A gente acredita muito no laudo genético, personalizando o atendimento de vocês. A gente sabe que o verão é onde a gente mais atende, né? Eu falo a gente porque eu também sou nutricionista, mas a gente tem um número de atendimento muito maior e a gente tem que buscar cada vez mais inovar no nosso atendimento para buscar trazer esses pacientes. E o teste genético hoje é a maior inovação que a gente vai ter. A personalização que o teste genético vai oferecer para vocês para esse verão, a gente sabe que as canetinhas estão super em alta, vocês vão ter essa informação para o paciente, vai ser muito legal. Então, ofertem para os seus pacientes já, mostrem para eles que vocês têm esse laudo e que é um preço promocional. Mandem isso para eles agora. Vocês vão ver que o feedback vai ser muito bom e a gente vai dar o suporte total para vocês, tá certo? Muito obrigado pela aula, Tati, sempre muito rica. Boa noite para todos, tá, gente? Vamos tirar a Vamos foto tirar agora. foto, vamos tirar Vamos tirar foto. foto, tirar foto. Estou preparado. Gente, antes, enquanto vocês abrem aí as câmeras, só para vocês saberem, a gente faz, eu, né? A gente, eu colocando o Gabriel no meio. Eu faço os áudios para os profissionais. Ontem mesmo, eu fiz um áudio gigante para uma profissional. Como ela tinha pedido 4 exames, né? Aí eu fui elencando cada laudo, cada áudio. Por que o áudio? Porque o áudio, ele, na nossa entendimento de experiência, o áudio você pode escutar quantas vezes você quiser, e aí você de repente está dirigindo, está escutando, mesmo que não esteja vendo o laudo, mas já vai, algumas palavras já vão pegando ali, porque às vezes saber o nome de um gene, saber o que que ele faz, saber exatamente o papel dele, demora um tempo e tá tudo bem, é normal. Agora, se eu ficar escutando, quanto mais eu escutar, mais eu pego essas informações. Então a gente manda o áudio. Ah, mas se o áudio não for suficiente, aí retorna e a gente volta com as informações, não tem problema, tá bom? Mais importante é que todos consigam desfrutar e aproveitar dos testes genéticos, certo? Vamos tirar nossa foto. Quero agradecer, ó, vários pipeliners aqui também. Muito bom, sempre bom. Então, ó, são duas fotos, tá? Porque a gente tem duas fotinhas aqui. Um, dois, três e uma. Como eu digo pro Gabriel, pra gente mostrar para chefes que a gente estava aqui trabalhando, né? Não sei se elas entraram, mas a gente tá aqui. Até tarde, até tarde. Até tarde, até tarde. Vamos lá de novo. Um, dois, três e. Aí, muito bom, gente. Então, gratidão pela presença de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, se não conseguir acessar o link, manda mensagem já para o Gabriel, eu colocando o Gabriel aqui, mas já manda Hum, mensagem para ele para que vocês não percam essa oportunidade também junto aos pacientes, porque realmente está uma super oportunidade hoje, tá bom? certo. Combinado? Então tá certo. Um grande Muito abraço a obrigado, gente. todos, obrigada. E depois, assim que ficar pronto o link, aí a gente já encaminha para vocês também, tá? Gratidão, gente. Uma boa noite. Bom descanso a todos. Boa noite.